Olá, meus amores! Toda vida que você pensar em desistir dos seus sonhos, assista esse vídeo. Hoje eu senti de trazer esse tema para vocês, conversando com a Andi, né? Porque não só as cartas, mas as reflexões que a gente consegue ter diante da vida ajuda a gente a passar por alguns objetivos. Eu sei que você provavelmente é uma pessoa que está me assistindo, que tem sonhos, que tem objetivos, muitas vezes está cansado de repetir muito e talvez não vê o resultado que gostaria, sabe? Ou acha que aquele resultado está muito longe. Hoje eu queria te contar um pouco da minha história, mas é muito pouco mesmo, diante de tudo que eu já vivi ou passei. Na verdade, o que eu vi, as pessoas têm mania de contar uma história triste ou algo muito negativo e trazer uma construção financeira ou grandes ganhos, porque se você for perceber, a maior parte das pessoas elas estão presas nesse movimento de eu quero mais dinheiro, né? O dinheiro resolveria muitas coisas. Só que hoje eu não vou abordar dessa forma. Se você está esperando eu falar que eu estou faturando milhões e não sei o quê, não. Mas eu vou te falar algo que talvez você não vai encontrar em nenhum canto. Por quê? Porque as pessoas elas não querem te vender uma solução, né? Elas querem te dar paliativos para tu querer cada vez mais e mais e mais e mais. Vamos aqui. Aqui nesse canal eu estou com a ideia, né, com o objetivo de trazer essa estrutura emocional, né? O que são as nossas emoções, o que a gente sente por trás e muitas vezes a autossabotagem que existe quando a gente quer algo significativo. Vamos lá. Muito da tua vida hoje ela é baseada no teu emocional, na estrutura emocional que você criou ao longo da sua vida. Tudo que você interpretou como verdade ou mentira, certo ou errado, está conduzindo a tua vida de alguma forma. Muitas pessoas vão vender Lei da Atração, Caderno Mágico, manifeste um amor assim, assim, assado. Mas você entende que se você veio de um ambiente onde a programação ela é totalmente distorcida do saudável, você vai exatamente replicar aquilo? É isso que acontece. O que a gente quer, o que a gente precisa para se tornar uma pessoa de estrutura que consegue atingir metas financeiras, atingir um bom relacionamento, não é alta performance, não é algo milagroso, não é a jogada de marketing ou sei lá o que que vai trazer o teu retorno, é a tua mentalidade. Só que o que eles não contam para sustentar essa mentalidade é o teu emocional, como tu interpretou a vida, como tu enxergou a vida, como você foi desenrolando a sua vida para que você conseguisse ter esse pulso. Eu vou usar alguns exemplos, eu até anotei aqui. Hoje eu estava conversando com uma amiga, que ela sempre está ali comigo, e eu falei assim, eu já luto contra um buraco interno que eu tenho há muito tempo, em várias fases diferentes da minha vida. Alguns podem chamar de depressão, outros podem chamar de outros nomes, e eu interpreto como uma pessoa muito sensível que tem uma dificuldade de estar aqui nesse mundo, interpretando algumas coisas, enxergando algumas coisas, e com aquele desejo muito grande de querer mudar o mundo. Só que você entende que para eu interpretar o outro, eu tenho que sentir o outro como se fosse eu, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber separar sem julgar, entende? Então, é como se hoje o teu empecilho não é a técnica milagrosa, não é o entendimento tal. Muitas vezes é a tua estrutura interna que ela não está preparada para esses movimentos, para os grandes movimentos da vida, para os movimentos necessários. A espiritualidade, ela vem falando que muitos de nós estamos ainda na nossa versão da criança, que espera alguém ajudar, que espera algo acontecer. E muitas vezes esse buraco que eu sentia e sinto dentro de mim são os ajustes que são feitos diante da caminhada, que nem sempre vai ser do jeito que a gente pensa ou como a gente gostaria. Tem muitas linhas que às vezes você acha que está indo por um caminho, você está negando o seu caminho e está indo por outro. A nossa mente, ela vai criar histórias, né? Ela vai criar enredos
para fazer a gente seguir um modelo e a gente achar que aquilo ali vai dar certo para a gente. Mas muitas vezes não vai. Você não veio para viver aquele potencial financeiro. Talvez, quando eu falo de valores, até sim, algum valor específico, mas não dentro daquela realidade que aquela pessoa está fazendo, daquele trabalho, daquela forma que está fazendo. Isso é o que eu venho falar muito para as pessoas que passam por mim sobre essa estrutura emocional. O que define o teu financeiro não é quanto você ganha, é quanto você sabe administrar. E como é que você sabe administrar isso? Tendo um bom conhecimento, mas também tendo estrutura emocional. Por exemplo, eu tive hoje uma entrada de dinheiro X. Eu estou precisando comprar umas roupas, eu estou precisando comprar uma iluminação. Quem não tem controle emocional vai o quê? Vai correr para poder comprar, vai correr para poder fazer, vai papocar porque depois se vira. Vocês estão vendo que isso é estrutura emocional? Por que que eu tenho que ir fazendo isso? Quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento é o meu cargo-chefe, né? Então, as pessoas, elas querem se relacionar com outras pessoas, mas elas não querem meio que a estabilidade e o crescimento que um relacionamento saudável vai trazer. Eu vejo ainda muitas pessoas querendo se relacionar, mas não na posição de vamos nos conhecer, agregar e crescer. Não, é sempre no lugar de ou eu me sacrifico ou eu estou perdendo. É um relacionamento infantil. Muitas mulheres, elas têm esse desejo, né, de ter alguém, de construir uma família, mas muitas já perderam a fé, sabe? Porque realmente o que é nos mostrado é que não tem um caminho, ou não vai ter esse caminho, ou está indisponível, quando na verdade. Talvez você precise olhar de outra forma e ter outra interpretação. O nosso emocional vai estruturar exatamente como a gente vai lidar e atrair as pessoas. Eu acho interessante, quando as pessoas passam pelo meu acompanhamento, elas chegam com a mentalidade, né? Primeiro elas não estão encontrando ninguém bacana, depois começa a vir opções. Só que elas acham que ela tem que resolver aquilo, ela tem que decidir aquilo como se fosse a única opção. E não é. Tem outras opções. E quem vai ser a responsável por escolher é você. Mas a gente não pensa isso. A gente pensa toda hora que a gente está ficando para trás, que a gente está perdendo alguma coisa, que aquela pessoa é boa, mas aquilo ali já é incrível. O que que vai fazer você escolher bem o que é para você? É a sua estrutura emocional. Então, muitas vezes, o que faz a gente ter medo de ir para o outro degrau, seja em relacionamento, negócio, família, o que for, é o nosso emocional. A gente tem medo de dizer não, a gente tem medo como as pessoas vão reagir. E pessoas hipersensíveis como eu, às vezes, está dando uma resposta, mas você já está sentindo o que a outra está sentindo. E isso é um pouco difícil. Me falaram, né, em várias pessoas que eu já passei, que a minha missão era com as cartas. E por muito tempo eu corri. Eu fui fazendo o caminho totalmente contrário do que eu estou fazendo agora. Eu fui atrás de técnicas e mais técnicas e mais técnicas, porque eu queria entender os bloqueios, que eu achava que eu só ia, ajudar de fato as pessoas se eu desbloqueasse, se eu resolvesse a vida dela. Mas isso é um pouco infantil, é o que eu falei da imaturidade, né, da infantilidade de achar que é assim, cada um vai ter o seu processo e o seu processo ele vai estar ligado à tua estrutura emocional. Aquilo que tu não consegue tem uma interpretação para aquilo. Mas não é consegue de, eu quero ficar rico e acabou. Não, tem uma estrutura, tem uma base, tem algo que precisa ser construído, sabe? E se a gente não acessa as informações que a gente recebeu desde criança, desde o nosso ambiente, a gente vai continuar achando que está fazendo de tudo, quando na verdade o teu cérebro, ele é como se ele estivesse te puxando para tu não passar desse estágio. Por quê? Porque a partir dali ele não conhece, então aquilo é perigoso. Você já está acostumada a ganhar X e está sofrendo todo mês e correndo. Imagina você ficar sem fazer nada, não é sem fazer nada, mas num ritmo bem diferente. O teu cérebro ele não entende o que é bom, o que é ruim. Ele entende o que ele precisa fazer para você não sair daquela zona conhecida dele. Entende? Então, uma pessoa que mora num ambiente onde todo mundo ganha um salário mínimo, passa o mês trabalhando para ganhar um salário mínimo, quando ela vai empreender, muitas vezes ela colapsa, porque aquilo ali não está no sistema dela. Então, a gente tem que fazer um trabalho de crenças para desbloquear esse emocional, para entender que é seguro para os outros patamares.
E você entende que nesse outro lugar, essa pessoa, ela também vai ter esses bloqueios. Ela também vai ter, ah, agora eu tenho que vender um produto X e eu vou ter que acompanhar, e se não tiver resultado, então são outros desafios que vão vir. Só que primeiro a gente precisa dessa estrutura inicial para ir para os outros degraus, entende? Entende? Então, muitas vezes você está pensando só no como eu vou fazer tal coisa, como eu quero fazer isso. Eu quero muito, mas o que está se refletindo fora? É totalmente o oposto do que você deseja. Por quê? Porque o que está fora está mostrando exatamente a estrutura que você tem para sustentar aquilo, sabe? A estrutura. Muitas vezes eu quis, por exemplo, ganhar 10 mil fazendo radiestesia. Só que, para minha estrutura, nesse jeito, não deu certo. Por quê? Porque eu não fui feita para operar em grande escala, não nessa modalidade do trabalho, entende? Por quê? Porque não é saudável para mim. Muitas vezes pode ser saudável para você, só que você tem que entender o que faz sentido para você e a estrutura por trás daquilo. Então, eu fui atrás de muitas coisas, de muitas respostas, de muito tudo, para chegar numa conclusão. Então, muitas vezes a gente sofre no pensamento porque não sabe onde é que está a raiz daquela questão. A gente não está se atentando à raiz daquela questão. A raiz, ela não está nas não possibilidades, mas o que eu consigo fazer com a minha capacidade mental de diferente para atrair o que eu quero. Muitas vezes, de forma inconsciente, você vai entender que você está perdendo alguma coisa se você pular esse estágio. Se você sair daquele nível, você vai perder alguma coisa. O seu cérebro ele vai te vender essa ideia, tá? E voltando para a história do buraco emocional, esse buraco ele se apresentava muitas vezes quando eu não estava contente com o que eu estava fazendo. Sabe quando você tem o desejo de algo, mas aquilo ainda não está acontecendo na escala que você gostaria? É isso que eu digo, às vezes vem uma imaturidade. E às vezes esse sentimento pode ser que você está no lugar errado, ou não, você tem que amadurecer algumas ideias, alguns pontos. Então, quando você pensar em desistir dos seus sonhos, não vá, de fato, diretamente no porquê aquilo não está acontecendo. Aí, eu não vou virar YouTuber porque eu não tenho uma luz, eu não tenho uma câmera. Não, esse aí é o motivo secundário. Vamos entender o que está por trás, o que está na raiz disso aí? É essa estrutura emocional que muitas vezes está faltando, entende? É essa estrutura de eu vou fazer assim mesmo, porque depois eu posso melhorar. Às vezes por trás está o medo de ser visto, o medo de crescer, o medo de perder o cuidado e o afeto. Então são tantos pontos que só uma boa orientação para te ajudar, sabe? Assim, para destravar, porque a tua mente ela vai ver com a limitação. O ser humano, ele tá aqui para ele tá tentando racionalizar as coisas, mas nem tudo é racionalizável. Não sei nem se existe essa palavra. Por quê? Porque a gente flutua em emoções e interpretações. A gente não está apto a ver aquela interpretação. A gente não está apto àquilo. Tem uma cliente que ela queria, ela tá num patamar X, certo? No trabalho dela. Aquilo também está impactando o relacionamento. E ela queria investir o dinheiro que ela tinha para terminar uma casa. Sendo que o dinheiro que ela ia gastar para investir nessa casa, ela poderia ir para outro lugar muito melhor, pagar um aluguel e ir construindo essa casa aos poucos, que deu uma renda para ela depois. Só que na mente dela, ela tinha que terminar aquilo. E eu perguntei a ela, de quem é esse sonho ou esse desejo de terminar essa casa? Quem é que até hoje está tentando terminar uma casa? E ela falou que era o pai dela. Então, muitas vezes, a tua interpretação sobre o dinheiro, sobre a vida, sobre os teus sonhos, eles ficam desconexos, por quê? Porque você está vivendo a realidade que alguém te colocou como realidade. Você está vivendo algo que você comprou como verdade. São os relacionamentos que você comprou como verdade. São situações que você comprou como verdade. E trabalhar esse emocional que vai te fazer ter outra visão, outra chave do que realmente está acontecendo. O teu bloqueio ou o que não está dando certo não é porque é para você desistir. Às vezes você precisa ressignificar memórias, sentimentos que vão fazer você dar o próximo passo.
É, Desde muito tempo eu sempre tinha algo na cabeça que eu queria ajudar as pessoas, mas eu não me dou muito bem com parte de medicina, se é que vocês me entendem, aquelas coisas eu passo mal. E eu falei assim, gente, mas será que se eu não entrar numa faculdade dessa eu não consigo fazer, né? Eu me acostumo, mas não, eu nunca me acostumei, porque o meu lugar era outro e muito mais sutil, né? Muito mais, bem mais diferente, e seria essa comunicação. Eu sempre tive muita vergonha de falar. Trabalhei numa empresa onde fazer um telefonema para um gerente, eu me tremia toda. Às vezes até digitar ali, né, que tinha um bate-papo ali da empresa, e eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha. Eu sempre tive muita vergonha. E só que eu tive que passar por situações específicas que me fizeram trabalhar essa minha habilidade. Só que você entende que muitas vezes você tem uma trava específica, mas não é para você desistir, é para você trabalhar aquela habilidade. Aí eu tive uma loja de cosméticos sensuais, né? E eu comecei a ter a trabalhar minha desenvoltura para vender aquele produto de uma forma simples, que não puxasse para outro lado, e eu fui trabalhando isso. Mais na frente, isso aí não me preenchia, né? Isso me dava uma certa ansiedade. Eu já vinha nesse caminho, e por muito tempo eu fui sozinha. Eu não tinha encontrado meu parceiro de vida ainda, sempre vivia numa adrenalina. E várias vezes chegaram insights do que eu deveria fazer. Por exemplo, eu estava meditando ou me concentrando, me conectando com Deus, aquilo que eu acredito que é Deus, né, essa energia, e alguém mandava uma mensagem com algo, e eu olhava e aquilo ali me chamava. Muitas vezes, todos os cursos que eu fiz, tudo que eu fiz, eu não tinha um centavo, mas eu acreditava que eu ia fazer dar certo. Eu não sabia como, mas eu ia fazer dar certo. Só que junto desse fazer dar certo, eu não vou ser hipócrita. Eu trabalhava a minha mentalidade, eu fazia reprogramações, eu fazia teta healing, eu fazia o que precisava para eu entender qual era o meu problema. Às vezes a gente tem um problema, a gente quer estagnar naquele problema, a gente não quer entender o que está por trás daquele problema. Até chega um ponto que a gente sofre, 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 sofre e não aguenta mais, que é alguém que resolva. Então, hoje eu me formei em algo, eu construí algo, depois de tanto correr atrás de entender por que que eu não conseguia? Por que que os outros conseguiam e eu não? Por que tinha que ser dificultoso? Só que eu tive que sair de um lugar que é um dos mais difíceis de uma pessoa sair, é o do da vítima. Mas eu entrei naquele lugar por uma interpretação que eu fiz do mundo que eu vivia, das pessoas que estavam ao meu redor, do que as pessoas falavam ao meu respeito. Você é burra, você não entende, de eu ter que ser excluída muitas vezes em alguns ambientes familiares ou o meu lado da família. Por quê? Porque a gente tinha que ficar com o que sobrava, entendeu? Então a mentalidade da pessoa vai o quê? Não, eu tenho que ficar com o que sobra, eu tenho que ficar com o que me dão. Fora outras e outras interpretações. A tua vida, o que tu acredita que tu não pode, é apenas recortes de interpretações que você fez. Só que essas interpretações, elas causam emoções. E essas emoções, elas vão te dando gatilhos de tu fazer ou não. Então, às vezes você está repetindo, repetindo, repetindo e você não entende por quê. Porque aquelas coisas estão te dando gatilhos, entende? Elas estão reforçando algo que você precisa olhar para dentro de você. Então, nessa caminhada, o que que eu fiz, né? Na verdade, não fiz. Eu tive que passar por todo um processo para canalizar algo, né? Trazer essa transmutação. É como se a Terra agora, ela não tivesse a gente, na terapia comum, a gente vai reviver e entender algumas coisas. Até certo ponto é importante você entender, porque para você conscientemente começar a agir diferente, sabe? Só que, mesmo que você esteja consciente, as suas interpretações, que é o que está lá no seu campo emocional, está atuando na sua vida, fazendo para que você modifique lá, para que modifique aqui nessa realidade. Então, muitas vezes você vai ter que ir em terapias que vai ter que acessar aquilo ali, aquela interpretação, mas eles vão acessar de forma que você entenda. Mas aquele sentimento, aquela dor, aquela perspectiva mudada, ela não vai acontecer. Ela vai entender. É o que a gente chama de estar terapeutizado. Você entende o porquê, mas você não sabe o porquê que aquilo ali está ocasionando, entende?
E a partir disso, eu criei algo, na verdade, eu só fui o canal, para que a gente possa mudar essas estruturas sem precisar acessar esses acontecimentos, meu Deus, esses momentos, entende? Assim, que a gente precisa reviver essa dor, simplesmente reprogramar a nossa mente. Então, se hoje você entende que algo tá complicado, algo está enganchado, algo não está conseguindo, ou você sente ansiedade, ou você se sente ansiosa, entre vários outros aspectos, não é o mundo lá fora. O mundo lá fora, ele é uma interpretação do que você tem aqui dentro, mas o que gerencia todas as outras áreas da sua vida é o seu emocional, sabe? Eu estava até outro dia conversando com meu marido falando sobre traição, né? Que às vezes as pessoas romantizam, né? E eu usei o exemplo que uma terapeuta muito foda ali usa, sobre um objeto cortante, né? A interpretação que você dá àquilo. Por exemplo, imagina um objeto cortante, né? Ele é neutro, mas a interpretação que você dá a esse objeto é você que dá. Você pode cortar uma comida, como você também pode fazer outra coisa com esse bendito objeto cortante. Entende? Então, você que vai valorizar aquilo, você que vai dar um sentido para aquilo, você que vai dar um destino para aquilo. Então, as coisas elas podem acontecer na tua vida, mas tu pode ver de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E essa visão, ela vai estar ligada a tuas interpretações que você tem de forma inconsciente, aquilo que você comprou como verdade. Então, a gente estava falando de traição e falava assim, ele falou assim, tá, se uma pessoa pega e trai e diz que é doente, que é isso, que é aquilo. E aí? Cara, não é sobre o outro, é sobre como você vai interpretar. Se você tem o seu emocional instável, você vai pegar aquilo para você, como se você tivesse deixado faltar alguma coisa, como se a culpa fosse sua, e você vai comprar aquilo como verdade e vai sofrer muito. Mas quando você está em equilíbrio, você olha para a pessoa e entende que era aquilo que ela poderia dar, mas você não aceita. Você está entendendo? Fuck you. Se você tem um problema, amigo, isso você fez, você vai colher né? Você vai colher o que você fez, né? Os frutos disso. Mas a minha decisão é não me influenciar por isso, por causa disso. Entende? Eu me retiro. E você não pega aquela interpretação de culpa para você. É porque eu. É porque eu. Não, da mesma forma nos negócios da vida, é porque eu não consigo, ou é muito difícil, ou não sei o quê. Isso é a tua cabeça te boicotando para tu ir para outro lugar. Então, por exemplo, numa situação dessa de traição, a tua cabeça vai te boicotar para tu dizer assim, não, é porque eu deixei faltar alguma coisa, é porque não sei o que, não sei o que, para tu aceitar aquilo e não partir para algo que possa ter muito melhor para você. A tua mente, ela vai dizer que tu não consegue mexer em um programa de computador porque é muito difícil, para tu, quem sabe, não atingir outros objetivos. Entende? Mas o que que vai fazer você ter essa racionalização, esse olhar de águia? É o teu emocional, é o teu inconsciente emocional. São essas interpretações. E a partir disso eu criei a jornada da virada emocional, que é exatamente acessar memórias sem você nem se tocar, tá? É uma tecnologia a partir de um áudio de ativação que você vai receber esse áudio, né? Você vai comprar a jornada, tem ali embaixo e tal, e você vai por semana nessa estrutura para reprogramar a sua mente, acessar informações que estejam te travando para que você possa ir para o próximo passo. Porque o que você precisa não é mais de entendimento, não é mais só simplesmente vibrar no positivo, porque o positivo ele é ótimo para quem vive numa vida de reclamação no automático, quando você para se conectar com Deus e pedir pelas coisas, cara, é ótimo, tua frequência muda, literalmente muda. Mas o que faz tu subir de os degraus, gente, eu não sei nem falar a palavra. É o teu emocional, é a tua estrutura que diz, tá, isso aqui é sofrido, eu acho que eu mereço algo melhor, vou alcançar aquilo. Muitas vezes é o que eu digo, você não vai ter certeza, nós não temos certezas. A gente quer, a gente gostaria, mas a gente não tem. Então, essa estrutura emocional é o que faz você ir para o próximo estágio, e para o próximo estágio, e para o próximo estágio, e para o próximo estágio. Entende? Então, se você sente hoje que a tua vida ela tá travada, eu te expliquei muito por cima, sabe? Assim, depois eu melhoro minha comunicação para ter um começo, meio e fim de lógica, porque eu sou hiperativa, tá? Mas se você sente que hoje você está bloqueado em alguma área da sua vida, em algum ponto,
entenda, tem alguma interpretação, alguma memória que precisa ser transmutada ali para que você consiga ver de outra ótica, sabe? Com outros olhos do que você é capaz, certo? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o meu contato, vou deixar aqui a Jornada da Virada Emocional, que lá a gente vai ter uma introdução das 6 semanas que você vai acessar áudios. São muito potentes, tá? Não é algo visto em qualquer lugar. É feito na estrutura dos Arcturianos. Os Arcturianos são seres multidimensionais e através deles eu canalizei isso para trazer, para a gente acelerar o processo de mudança aqui na Terra. Porque as pessoas elas estão muito envolvidas emocionalmente. A gente está passando por momentos de mesmo de esticar a baladeira. Eu sei que vocês podem olhar para o passado olhar para a vida atual e achar que é bem dificultosa. Mas se você olhar para outros tempos, né, os romanos, outras eras, a gente vai ver que a gente evoluiu já muito. Só que emocionalmente, a gente também tem que evoluir para que o intelectual acompanhe, sabe? Então, se hoje, em pequenas coisas, você sente que você ainda está travado, que você está mal, esse sentimento de desistir, não desista. Às vezes é um sentimento que precisa ser dissolvido para que você consiga olhar de outra forma. Sempre tem algo melhor esperando a gente do outro lado. Até numa situação ruim, tem algo ali do outro lado. Eu não estou falando de grandes coisas, tá? Calma, estou falando do seu mundo particular, questões específicas, que, que ali você vai conseguir alterar. Começa no teu mundo para depois ir para fora, tá? Se você sente que precisa desbloquear a sua vida, que você precisa trabalhar pontos, que você não aguenta mais estar nessa gangorra, acessa o link ou me chama no WhatsApp para você entender melhor o que passa na sua mente. Eu vou trazer mais vídeos nesse formato para você entender além do que as pessoas falam por aí, do que é postado por aí, porque o meu objetivo é trazer essa consciência que muitas vezes eu me deixei levar porque eu não tinha essa maturidade emocional que a gente tanto quer. Tá bom, meus amores, esse vídeo foi mais para falar um pouco, para vocês entenderem um pouco. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.